Esse é mais um tema que eu vou explanar, né, sobre os filhos de Deus que são usados por Deus e os filhos de Deus que são usados por outras entidades ou até pelo mesmo Lucifer. Pois bem, os filhos de Deus, usados pelo próprio Deus, são aquelas pessoas que fazem o bem, as pessoas que seguem a pedagogia de vida de Jesus Cristo, a pedagogia do amor, da fé, da esperança, da caridade, da doação, da servidão, dos lava-pés, do acolhimento, da servidão e o acolhimento alinhado à liturgia do amor, que o próprio amor é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. E os filhos de Deus, né, que são usados por outras entidades espirituais, outros espíritos, outras entidades, são aquelas pessoas, né, ou que sejam instituídas ou cristãos, né, muitas vezes são aqueles desviados, que por sua vez eles começam uma linha reta, né, seguindo o caminho de Jesus, né, a estrada estreita, mas quando vem uma tempestade, no sentido de uma grande prova, muitos não resistem, ou uma tentação, eles não resistem, né? Como o mundo é sagaz, a astúcia do inimigo é sagaz, então eles se desviam do caminho da estrada estreita, indo para a estrada larga. Então há essa diferença: os que servem a Deus verdadeiramente, Jesus Cristo, e ao que servem a outras entidades, ou seguem o próprio Lucifer. O ser humano, ele é volátil. Quando em estado de pecado, ele trai a Jesus, ele trai a sua pedagogia de vida, ele trai o ministério dos santos, da igreja militante e triunfante. Pois bem, se perguntar, olha, Diácono Emerson, qualquer pessoa pode cair na situação? Sim, eu vou afirmar que pode cair sim. Qualquer pessoa pode cair nesse estado. Quando não é estado em vigília e oração constante, quando ter idolatrado o mundo mais do que as coisas de Deus, quando ter abraçado mais o profano do que o sagrado, quer viver a vida de fé, esperança e caridade, lavar os pés uns dos outros, temer a Deus, porque o temor de Deus é uma das instâncias mais importantes, porque é um dos graus mais elevados, onde a pessoa pode cair em estado de santificação, purificação ou em estado de blasfêmia, estado de condenação. Assim como aconteceu com Lúcifer, com Caim e outros que geraram o pecado de rebelião. No livro de Provérbios, vocês podem ver, Provérbios 6, vai dizer que entre 7 pecados, um pecado Deus detesta, 6 pecados ele abomina. Esses e também pecado também contra os 10 mandamentos. Pecado contra o Espírito Santo, contra as autoridades instituídas e pecado contra a primeira autoridade que é Deus, né? Isso acarretaria o pecado de rebelião, né? A pessoa ir contra Deus, um estado de excomunhão. Uma pessoa em estado de blasfêmia, pecado de blasfêmia, contra a autoridade, instituída contra Deus, contra os ungidos, ele cai-se numa excomunhão com Deus e com a igreja dos eleitos, da igreja dos santos e dos eleitos. Isto vale para todos os cristãos batizados, também vale também para essas pessoas que são instituídas, ordenados, ou que seja diácono, seja padre, seja bispo, ou que seja de outra denominação, ou seja um líder espiritual de outra denominação, porque o oráculo a ser vivido, que são o cumprimento dos 10 mandamentos, é para todos os cristãos batizados. Portanto, exorto os irmãos que existem esta diferença. Os filhos de Deus, né, que são usados, né, pelo próprio Deus, e os filhos de Deus que são usados pelo próprio Lucifer, né, e por outras entidades, o qual não podemos julgar
nem pelo bem nem pelo mal, nenhum ser, ou que seja humano ou sobre-humano, porque estamos sob o jugo do próprio Deus, que somos todos sujeitos ao juízo. É tanto que não somos superiores a nenhum ao outro, seja matéria